o teu Deus não te livrará da morte. Oferece o sacrifício aos ídolos. E diz que ele responde: eu ofereço o sacrifício, e ofereço todos os dias, mas ao Deus verdadeiro, não aos ídolos. Meus irmãos, nós podemos ver aqui que existe algo diferente daquilo que o mundo crê, isto é, religião aqui. Crer em Jesus aqui não é uma realidade simplesmente teórica, não é uma realidade simplesmente cultural. Que qual é o problema do mundo hoje? O mundo crê religião como se fosse uma realidade simplesmente cultural. Ora, por uma cultura, ninguém entrega a própria vida. Imagine se Santo André acreditasse que crer em Cristo, que a religião de Cristo é simplesmente uma realidade cultural. Se Santo André acreditasse que a unicidade, que Cristo, que a religião católica, ela é uma entre outras, que crer em Jesus fosse uma realidade simplesmente cultural, ele não iria entregar a própria vida por causa disso. Mas é porque ele cria, ele tinha fé que Jesus Cristo é algo único, que ele estava disposto a entregar a sua própria vida. Eu estou repetindo isso, meus santos, porque vocês vão encontrar no mundo das religiões teólogos que se dizem até mesmo católicos, que vão apresentar a religião como uma realidade, como se fosse uma credulidade, um sentimento. Então é claro, se é simplesmente um sentimento, por que é que eu vou defender até o derramamento do meu próprio sangue? Se é uma realidade simplesmente de cultura, por que é que eu vou implicar a minha própria vida? O Papa Bento XVI, no livro Fé, Verdade e Tolerância, ele diz isso de uma maneira bem firme. Ele diz assim, que viver no meio de belas ficções pode ser aceitável para um teórico das religiões, mas para um homem que pergunta com quem e para que viver ou morrer, isso não é suficiente. Isto é, se você é apenas um teórico, um escritor, simplesmente um estudioso de religiões, você pode dizer que o cristianismo é apenas uma religião muito bonita. Mas se você quer viver e morrer por algo, você se pergunta se aquilo é verdade, se aquilo é verdadeiro. Ora, se é verdade, meus santos, que Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem e que fundou uma religião aqui na terra, como é então que você vai dizer, como é que você não vai se empenhar de verdade a converter todos os outros para que eles se tornem cristãos, católicos também? Porque nós cremos que Jesus deixou uma igreja aqui na terra, que nós cremos que Deus se fez homem. Mas se para nós tudo isso é simplesmente cultural, então a gente faz pseudo-liturgias afro dentro da igreja, cultuando outras divindades. Por quê? Porque é tudo cultural. Você coloca ídolos dentro da igreja, ídolos quaisquer, até mesmo uma Pachamama. Por quê? Porque é simplesmente algo cultural. Mas se você crê que as outras religiões são uma criação dos homens marcados pelo pecado, mas a religião verdadeira é aquela fundada pelo Filho de Deus, que entrou no mundo, que se fez homem para a nossa salvação. Ora, se isso é verdade,
então vale a pena entregar a própria vida por essa verdade. É por isso que Santo André, crucificado, estava ali pregando a verdade. É por isso que Santo André, quando disseram a ele: olha, você vai morrer por essa fé, é melhor você oferecer o sacrifício aos ídolos. E ele diz o quê? Eu prefiro morrer, porque o único sacrifício que eu ofereço é o sacrifício para o Deus verdadeiro. Então compreende aqui, meus santos, como é fundamental nós redescobrirmos a nossa fé, para que sejamos dispostos a morrer por ela.